E aí galera, tudo bem com vocês? Há algum tempo eu não fazia vídeo desse tipo, né, falando do elenco do Cruzeiro, opções táticas e tudo mais. E como você viu aí pelo título, né, é isso que eu quero fazer hoje. Pensar um pouco alternativas que o elenco do Cruzeiro oferece para o treinador Anderson Moreira, especialmente focado no problema que a gente tem nas laterais, né. Hoje o Cruzeiro tem 4 opções para lateral esquerda, nenhuma dessas 4 opções inspira muita confiança, e a gente não tem nenhuma opção para lateral direita, tá? A gente não tem nenhum lateral direito de ofício, visto que o Valdir retornou para o sub-20, né, porque claramente não está pronto para o profissional, e o Edilson, que até então era o titular, jogador muito questionado, foi dispensado pela diretoria. Então hoje o Cruzeiro, se quisesse jogar com um esquema tendo um lateral direito, precisaria recorrer a algum improviso. Então vamos falar um pouco sobre quem poderia ser improvisado nesse setor, como isso poderia funcionar, e se o Cruzeiro tem condição, ou pelo menos tem peças suficientes para jogar num esquema de 3 zagueiros, que normalmente é muito pouco utilizado aqui no futebol brasileiro, mas aparece como uma solução muito interessante para vários clubes importantes lá no futebol europeu. Para começar, eu vou só explicar um pouquinho esse campinho. Eu botei de lado aqui Denevis, Paulo, Valdir, Caio e Alexandre Jesus, que são 5 jogadores que integravam o nosso elenco principal e retornaram para a categoria sub-20. Mas numa eventualidade, se o técnico quiser, esses jogadores estão à disposição e também podem ser utilizados aqui pelo plantel principal. Vou só tirar os 5 aqui para a gente deixar isso aqui um pouco mais claro, né? Não ficar tanta peça, tanta confusão. Aqui você pode ver que restaram 33 jogadores, e essa é exatamente a lista de atletas que consta no site oficial do Cruzeiro no dia que eu tô fazendo esse vídeo, tá? Nessa sexta-feira, 12 de junho. Inclusive, desejo um feliz Dia dos Namorados pra você e pra quem consegue te aturar também. Eu deixei o Dedé de canto aqui nessa lista porque ele é um dos 33 nomes que consta lá na lista do site oficial do Cruzeiro, mas é um atleta que provavelmente não será aproveitado. E o técnico Anderson Moreira até já falou claramente que gostaria muito de contar com o Dedé, mas por causa dos problemas aí de ordem financeira, algumas declarações do atleta e a relação dele que se desgastou muito com a torcida, nesse momento eu acho que a gente não deve considerar o Dedé como uma opção de elenco. Então, olhando para essas soluções, quem poderia jogar nessa lateral direita do Cruzeiro? A gente pode falar do Ramon, que já jogou na lateral direita em outras oportunidades. O Léo já jogou de lateral direito, inclusive pelo Cruzeiro, mas acho que isso não é uma opção de momento, até porque a idade passou. O Léo hoje é um zagueiro muito mais pesado do que era a questão de 10 anos atrás. O Kaká também chegou a ser utilizado como lateral direito em uma partida pelo Adilson Batista nesse início de ano, mas não acho que vai ser o caso. Acho que o Ramon é um jogador mais apto para ser aproveitado aqui. E entre os volantes a gente tem o Jean, que é um jogador que nas últimas temporadas jogou mais como lateral do que como meio-campista, e o próprio Jadson, que também já foi aproveitado por aqui tanto na categoria de base quanto no profissional, especialmente no último jogo que o Cruzeiro fez antes da paralisação, que foi aquela derrota para o Coimbra. O Pedro Bicalho também já jogou como lateral direito na base e surge como uma outra opção. Aí você me pergunta, Emerson, se o Cruzeiro tivesse que jogar nesse final de semana, quem você utilizaria como lateral direito? Bom, se o Jean não tivesse afastado por causa do coronavírus, eu utilizaria ele como lateral por 2 motivos basicamente. O primeiro é que o Jean, pelo Palmeiras, ele foi lateral direito. O Jean não é volante mesmo desde 2015, quando ele saiu do Fluminense. Acho que a vivência na posição faria ele ser a melhor alternativa de momento, por mais que não acho que seria nenhuma coisa de outro mundo, até porque o Jean teve muitos problemas físicos nos últimos anos, a idade chegou, e hoje ele é um atleta com muito menos intensidade, muito menos velocidade. Então o papel que o Jean faria como lateral direito seria muito parecido com aquele papel que o Edilson vinha fazendo. Aquele lateral que fecha a linha, que compõe, mas que não é um cara que vai fazer ultrapassagens. O Ramon vai fazer isso? É claro que não, até porque o Ramon é um zagueiro, é um jogador que não tem essa mesma desenvoltura ofensiva. Pedro Bicalho seria uma opção? Seria uma opção, mas muito arriscada. Até porque ele jogou muito pouco por aqui. E o Jadson não é uma boa? Caras, o Jadson, ele reúne aquilo que a gente precisa para um ala. É um jogador rápido, é um jogador intenso, que tem qualidade ofensiva, que sabe marcar, que aguentaria esse ritmo de atacar e voltar para defender provavelmente, mas tem um problema. Se você bota o Jadson na lateral direita, você tira ele do meio campo e os nossos outros volantes não são necessariamente jogadores de intensidade. E até já entrando no assunto de uma especulação, né, que a gente tá vivendo aí essa possibilidade do Romero vir pro Cruzeiro ou não, dá pra jogar com os dois tranquilamente, até porque o Lucas Romero rende muito bem como lateral direito, o Jadson também pode fazer esse papel, e você pode usar os dois juntos como volantes, até num esquema com 3 volantes se quiser, enfim, são jogadores que podem jogar juntos sem problema nenhum. Mas principalmente Felipe Machado, Ariel Cabral, Adriano e Macton não são jogadores leves, jogadores muito rápidos, e é por isso que eu não acho uma boa ideia tirar o Jadson dessa função de meio
campista, pelo menos enquanto a gente não tem um outro volante dinâmico, né, que poderia ser o Lucas Romero se porventura for contratado. Eu vou dar uma limpada no campinho para ficar mais fácil essa compreensão, tá? Vamos tirar aqui Vitor Eudes e Vinícius, né, e o Lucas França, que são goleiros aí que provavelmente não vão jogar muito, até porque o Fábio é fominha. Aqui na defesa eu acho que Kaká e Léo serão a nossa dupla de zaga num primeiro momento, tá? Então eu vou deixar aqui Ramon, Marlon e Arthur em separado pra gente falar deles daqui a pouco. Na lateral esquerda eu acho muito difícil saber qual deles conta com a preferência do técnico Anderson Moreira, até porque recentemente a gente viu aí especulações de clubes interessados em João Lucas, Rafael Santos e Marcelo Hermes. O único que voltou pro Cruzeiro, que o Anderson elogiou bastante, foi o Patrick Bray. Então eu vou deixar ele nessa formação como se ele fosse o titular, deixando bem claro, a gente não sabe qual deles vai jogar, então a gente poderia ter uma linha defensiva aqui com Kaká e Léo como zagueiros, Patrick Bray e Jean nas laterais. No meio campo, para mim o Jadson tem que ser titular desse time, justamente por ser o único dos nossos volantes que pode oferecer um pouco mais de correria, de intensidade, para dar volume no setor de meio campo, né? E eu trataria o Ariel Cabral como um titular, não porque eu seja fã do futebol dele, mas porque o Anderson Moreira tratou o Ariel como um daqueles jogadores que ele enxergava como peças-chave, né? Ou pelo menos uma espinha dorsal de time. Adriano e Felipe Machado são meras opções realmente. O Macton é um jogador que está em, digamos assim, em avaliação para ver se o Cruzeiro renova o contrato com ele ou não. E o Pedro Bicalho também é um menino de muito futuro que a comissão técnica resolveu manter no elenco de cima, embora tenha idade para o sub-20. Eu não vou focar muito nas opções de meio e ataque nesse vídeo, porque a ideia é falar principalmente dessa montagem de defesa. Mas só para montar um esboço mesmo de time, se fosse para eu escalar o Cruzeiro hoje, os meus meias seriam o Maurício, o Regis, né, fazendo um papel aqui pela direita que poderia ser do Robinho, que foi um dos dispensados, e o Angulo seria o meu meia pela esquerda para acelerar e para dar velocidade. Então Jonathan Robert, Marco Antônio, Everton Felipe e Wellington são peças úteis, mas nesse momento eu acho que eles não seriam titulares. Acho que o mesmo a gente pode aplicar aqui para Robertson, para Judivan e também para Vinícius Popó. O Thiago é outro atacante, mas eu vou deixar ele aqui porque ele entra numa possibilidade ali para frente. O Marcelo Moreno é o nosso comandante de ataque, acho que ninguém tem dúvida disso. Se o Cruzeiro resolve jogar com esse time aqui, quais seriam aí as virtudes e os problemas dessa escalação? Acho que as laterais são problemáticas a partir do momento que o Patrick Bray nunca foi conhecido por ser um grande marcador e o Jean é um jogador que não tem grande vitalidade. E como eu enxergaria uma possibilidade de corrigir esse problema de cobertura nas laterais? Com a entrada de um terceiro zagueiro. E esse terceiro zagueiro poderia ser o Arthur, o Marlon ou o Ramon. Mas eu vou focar especificamente no Ramon porque acho que ele é um zagueiro que tem mais velocidade que os outros dois citados e ele tem um histórico, especialmente jogando pelo Vitória, de fazer um papel de híbrido, né? Que seria um jogador que pode atuar eventualmente como volante e também como zagueiro durante a mesma partida. Mas para entrar um jogador, obviamente tem que sair um jogador. E quem sairia, pelo menos na minha ideia de time aqui? Sairia o Ariel Cabral. No caso, o Ramon seria então esse volante? Eventualmente sim, mas ele seria basicamente um terceiro zagueiro, jogando junto com Léo e Kaká para oferecer um pouco mais de segurança nesse setor e para retirar um pouquinho da responsabilidade defensiva desses dois camaradas aqui. E isso é importante a gente pontuar. Num esquema com 3 zagueiros, não é que o lateral não vai ter mais um papel defensivo. Ele continua tendo um papel defensivo, mas até por uma questão geográfica, uma questão física, os zagueiros de lado eles estão mais perto do lateral, então eles têm uma condição de fazer melhor a cobertura e justamente por isso oferecem um pouco mais de segurança. Mas aí a gente esbarra numa outra questão. Eu acabei de falar que o Jean é um jogador que não tem muita vitalidade e num esquema com 3 zagueiros, naturalmente você puxa os homens de meio campo para fazer um papel de aproximação ao atacante e eles não vão ser necessariamente pontas, porque quem tem que ocupar o corredor inteiro é justamente o ala, né? O lateral. O Jean não vai aguentar fazer isso. E aqui eu acho que a gente poderia até fazer uma inversão de usar o Jadson como ala e o Jean como esse volante. Mas Emerson, aí o meio campo não vai perder em intensidade não tendo o Jadson por ali? É um risco. Mas esse camarada aqui, o Maurício, ele estava se destacando nesse início de temporada como o jogador que mais roubava a bola no time do Cruzeiro. E pode ser trabalhado como esse jogador que tem tanto valências no aspecto defensivo, que vai voltar, que vai roubar a bola, que vai ajudar a marcar. E quando a gente tiver a bola, ele também é um jogador que vai virar o meia, que vai ser o cara a se aproximar do
Marcelo Moreno, até porque tem uma qualidade muito grande de finalização. E esses dois sujeitos aqui, o Regis e o Angulo, também vão ter esse papel de ajudar na marcação e de ser os meias criadores de fazer essa bola chegar no centroavante. Mas Emerson, não seria melhor usar o Maurício como um desses meias de chegada perto do Marcelo Moreno e botar um outro volante? É uma opção também. Se você quiser jogar, por exemplo, com Ariel Cabral e Jean, tirando aqui, por exemplo, o Regis ou o próprio Angulo, você vai ter dois meias de alimentação, dois volantes um pouco mais presos e a linha de 5 atrás, com os dois alas e os 3 zagueiros. Mas eu acho que por ter os 3 zagueiros e um deles ter essa capacidade de jogar como volante, então no momento com bola ele pode se projetar um pouco mais no campo, não há necessidade ou a obrigatoriedade de você jogar com 2 volantes. Você pode jogar só com um para ajudar nessa saída de bola também, desde que seja um cara de bom passe, e é muito importante pontuar que o Jean tem essa característica, e acrescentar um meia, né, para você ter um pouco mais de qualidade nessa transição e para fazer essa bola chegar no atacante. Mas acho que isso seria uma alternativa enquanto a gente não tem um lateral direito, tá? Porque se porventura o Cruzeiro contrata um lateral que seja o Daniel Guedes, que já foi muito especulado, você pode tranquilamente botar o Jadson para ser o único volante ou para fazer uma dupla de volantes ao lado do Jean, se for o caso, e botar um especialista na lateral direita aqui, que na minha opinião é uma coisa que funcionaria muito bem, porque a gente tem aqui uma qualidade na transição de jogo, um meio-campista que tem facilidade para chegar no ataque, um velocista que seria o Angulo, um centroavante e um meia de chegada e boa finalização. E viajando um pouco na maionese, eu enxergo um jogador do Cruzeiro que poderia ser trabalhado para funcionar como esse ala direito, que é o Wellington, tá? Que é um menino que subiu da base do Cruzeiro aí já no final da temporada passada. Na minha opinião, é um cara que tem um potencial físico espetacular, mas tecnicamente tem certas limitações e precisa melhorar na tomada de decisão. E ele é um cara que ajuda na marcação, é um jogador voluntarioso. Então você ter, por exemplo, Patrick Bray, que é um cara conhecido por apoiar bem, e se o técnico faz um trabalho com o Wellington para ser aqui um ponta direita, esse jogador a oferecer profundidade e muita força, tanto no momento defensivo quanto ofensivo, eu acho que é também uma boa opção, mas isso, é claro, demanda treinamento, principalmente para o camarada entender o funcionamento da linha defensiva, como ele deve se posicionar, em que momento ele tem que entrar na área para fazer uma cobertura, quando ele pode atacar livremente. Mas é uma viagem que eu estava pensando e acho que pode funcionar sim. E outro detalhe que eu pontuaria nessa escalação é que se você tem alas muito fortes, muito velozes, você não precisa ter necessariamente um ponta. Então o Angulo poderia ficar como mera opção de banco e a gente jogar com 2 centroavantes, até porque Thiago e Marcelo Moreno jogaram juntos algumas partidas nesse início de ano. São 2 atacantes que lutam muito pela bola, inclusive para tentar recuperá-la, não são caras paradões ali na frente. E se fosse uma ideia de jogar com 3 zagueiros hoje no elenco do Cruzeiro, essa seria uma experiência que eu faria. Ver como o Wellington funciona como um ala pela direita, botar o Ramon para fazer esse papel central, dar uma oportunidade de sequência para o Patrick Bray, que parece ser o único dos nossos 4 laterais esquerdos que tem a permanência garantida no elenco, deixar o Maurício como um jogador livre que vai ajudar na marcação, que vai ter oportunidade para pisar na área e fazer gol. E aqui no ataque você pode fazer até essa variação, né? Eventualmente num jogo em casa você usa 2 centroavantes, num jogo fora você bota um centroavante e um jogador mais rápido, que poderia ser o Angulo. E aí você pode questionar uma outra coisa, mas Emerson, como que a gente vai jogar com 3 zagueiros tendo apenas 5 no elenco porque você não considera o Dedé? De fato, a gente teria aqui o Marlon, né, como uma opção de zaga, e tem também o Arthur como outra opção. Se o Dedé fosse reintegrado, ele poderia ser esse outro zagueiro a disputar posição, porque eu penso o seguinte: se você joga com 2 zagueiros, você tem que ter pelo menos 4. Se você joga com 3 zagueiros, você tem que ter pelo menos 5 no plantel, mas o ideal é ter 6. Sempre tendo aí um titular e um reserva para cada setor, mas no caso de necessidade de um outro zagueiro, e não considerando o Dedé, a gente tem o Paulo, que é um zagueiro que inclusive tem uma característica diferente desses aqui, que ele é um cara muito alto, muito forte fisicamente, muito novo, tem 18 anos, e ele é canhoto. Tanto que já jogou pelo próprio Cruzeiro, até na Copa São Paulo desse ano, em alguns momentos ele era deslocado para jogar como lateral esquerdo. E é um cara que poderia muito bem ser essa opção, até porque é um moleque de muito potencial, inclusive daqui uns dias vai ter vídeo de olheiro sobre ele também. Então se fosse para fazer um esquema, né, titulares e reservas, eu acho que o Ariel Cabral poderia ser um cara a disputar uma posição com o Jean, o Regis a disputar uma posição com o Maurício, o Angulo disputar com o Thiago, justamente por aquele motivo que eu falei, de ter jogador de característica diferente, né? O Vinícius Popó poderia ser
uma opção ao Marcelo Moreno, o Rafael Santos uma opção ao Patrick Bray, sempre reiterando que João Lucas e Marcelo Hermes também são alternativas. Aqui no meio campo, para ser uma alternativa ao Jadson, a gente poderia falar, por exemplo, do Felipe Machado, e para a ala direita, já que é um setor que no momento a gente tem que improvisar, eu poderia colocar aqui o Pedro Bicalho também sendo essa alternativa, mas lembrando que Jean e Jadson são alternativas até mais interessantes para essa função de lateral direito. Eu só estou tentando fazer aqui um espelho, né, e colocar como funcionaria na minha cabeça a ideia de titularidades e reservas. Sem esquecer do Lucas França, que seria aí o reserva imediato do Fábio. Então tem algumas outras peças no elenco do Cruzeiro, como por exemplo, Everton Felipe, Adriano, o próprio Marco Antônio, que é um menino que tem muito futuro, o Jonathan Robert, que também pode fazer algumas funções diferentes, até o Judivan é um jogador que eu acho que pode ter oportunidades com o Cruzeiro até jogando com 2 atacantes. E são jogadores que tranquilamente poderiam ser aproveitados aí nesse elenco numa formação com 3 zagueiros, que é uma hipótese que eu acho que o Cruzeiro poderia aproveitar. Mas saindo dessa ideia de 3 zagueiros, uma outra opção que eu acho até mais provável que o Anderson Moreira adote seria jogar com um zagueiro como lateral direito. Muitos clubes já fizeram isso nos últimos anos, alguns até no futebol brasileiro. Quando o Léo jogava pela lateral no Cruzeiro, que foi ali 2012, 2011, muitas vezes ele fazia esse papel, inclusive, que na prática funciona da seguinte forma: o seu lateral direito vai ser um zagueiro e ele não vai passar do meio campo, ele vai ser aqui um zagueiro pelo lado direito. Essa é uma estratégia válida quando você precisa reforçar a marcação por um lado e eventualmente dar mais liberdade para o lateral do outro. Isso não é necessariamente jogar com 3 zagueiros, esse camarada vai ser um lateral, ele vai sair como um lateral, mas ele não vai atacar como um lateral e ele vai ter mais preocupações defensivas. E se você tem um lateral que sobe muito, pode ser uma ideia interessante botar um volante com facilidade de recomposição para fazer essas coberturas por aqui. Até aproveitando o fato de que o Jean também é um jogador que tem certa qualidade para sair jogando principalmente pelo corredor direito. Mas aí surge também uma lacuna. Se você vai ter um zagueiro que não ataca por aqui, você precisa ter um ponta oferecendo o quê? Profundidade. Porque senão você fica sem ter jogada de linha de fundo por um dos lados, e a gente viu como isso acontecia quando jogava com Maurício e Edilson. O Cruzeiro basicamente só tinha velocidade pelo lado esquerdo e pelo lado direito a gente não conseguia atacar bem. Isso pode ser resolvido com uma mera troca de posição aqui. Você puxava aqui o Angulo para fazer o papel pela direita, mandar o Regis para a esquerda, para explorar justamente essa velocidade que o Angulo tem por aqui. Ou poderia recorrer também a jogadores como o Wellington, que tem muita força, muita velocidade, e até o Everton Felipe, que é um jogador que, na minha opinião pelo menos, foi muito mal aproveitado pelo técnico Adilson Batista, que insistia em botá-lo como um meia centralizado, que ele claramente não tem qualidade suficiente para fazer. E o melhor momento do Everton Felipe jogando pelo Sport lá no início de carreira foi justamente como um meia aberto pela direita. Então acho que é um jogador que pode ser aproveitado por aqui, e nesse esquema você tem velocidade pelo lado esquerdo e também pelo lado direito, podendo até, se você quiser tirar um Regis da vida, né, jogar com 2 pontas também e ter ainda mais velocidade pela esquerda, fazendo uma dobradinha com o ala. Mas eu acho sempre importante pontuar, gente, que essas são alternativas, apenas teorias que a gente projeta como poderia ser, como poderia funcionar, mas tudo tem que funcionar no campo. E eu não acho que o Anderson Moreira seja aí um treinador muito inventivo. Acho que a chance dele jogar com 3 zagueiros, por exemplo, é muito pequena, até porque nos clubes anteriores, nas passagens que ele teve, ele normalmente usava a linha de 4 na defesa, e esse esquema com 2 volantes, 3 meias e 1 atacante. Então esses vídeos são mais pra gente viajar nas opções, observar algumas outras tendências que vem acontecendo aí em clubes europeus. Agora eu gostaria que vocês deixassem aí nos comentários como acham que o Anderson poderia armar esse time do Cruzeiro, se você enxerga soluções dentro do nosso elenco, né? Até porque eu acho que depois de tudo que aconteceu no Cruzeiro, ficar projetando montagem de time em cima de contratação não é uma grande ideia. É claro que se você puder trazer um ou outro jogador é importante, mas na maioria dos casos eu acho que a gente tem que conseguir achar soluções nos nossos atletas. Muitas vezes o jogador que é medíocre numa posição consegue se achar em outra e ser um atleta muito melhor. Se tiver gostado do vídeo, eu peço que você deixe o like, que se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e que use os comentários para você também dar uma viajada na maionese em como você gostaria de ver o Cruzeiro jogando aí nessa retomada das competições. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!